Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai examinar um material bem interessante que questiona uma interpretação comum dos 10 Mandamentos, o Decálogo. Isso aí. O texto que a gente está usando é um trecho de uma obra chamada Refutação da Supremacia e Universalidade do Decálogo. Um título forte, né? Bastante. A ideia central que esse material contesta, assim, é que o Decálogo seria a lei moral máxima, sabe? Universal, de Deus, valendo para todo mundo, em todo o tempo, até para anjos. Uhum. E essa visão, como o texto mesmo aponta, é muito forte em alguns grupos. Por exemplo, os adventistas do sétimo dia, né? Que dão muita ênfase ao sábado. Exato. Então, nossa tarefa aqui é meio que desconstruir os argumentos que esse material específico apresenta sobre o contexto, o propósito e para quem realmente o decálogo se aplicava. Perfeito. Vamos mergulhar nisso, ver como essa fonte lê a Bíblia, o contexto da época, as implicações teológicas. O argumento principal que a gente vai explorar é esse. O Decálogo tinha um propósito e um público bem mais definidos do que essa visão universal sugere. Certo. E é bom frisar de novo, o foco é total nos pontos que esse texto levanta, ok? Não vamos sair disso. Combinado. Para começar, então, o material cita essa posição, né? Que vê o decálogo como quase cósmico, governando anjos, existindo antes da criação. Citando Ellen White, né, uma figura-chave para os adventistas. Isso, mas o autor da fonte acha essas ideias bem extravagantes. É a palavra usada. Sim. E um dos primeiros pontos que ele levanta é o tempo. Quer dizer, segundo essa análise, quase metade da história do mundo já tinha passado antes do decálogo ser dado lá no Sinai. Exato. É um ponto de partida interessante. E a análise foca muito, muito mesmo, nas primeiras palavras do Decálogo, lá em Êxodo 20. Aquela introdução. Essa mesma. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O ponto-chave que o material levanta é: isso não é só um prefácio. Uhum. É parte integral do que Deus falou e do que foi escrito na pedra. Mas, argumenta a fonte, essa introdução muitas vezes some, né? Em desenhos, em citações mais curtas. É verdade, a gente vê mais os não farás. Pois é. E aí vem a parte fascinante, segundo essa linha de raciocínio: qual a implicação direta dessa frase? O texto pergunta como essa declaração, te tirei da terra do Egito, serve para um anjo. Ou para Adão e Eva antes de tudo. Não se aplica, né? Ou para um chinês, um romano antigo, povos que não viveram o Egito. A conclusão que o texto apresenta é direta. Essa introdução já limita o decálogo na largada à nação de Israel. Aquele povo específico, recém-liberto. Entendi. E o autor diz que procurou na Bíblia, sabe? Mas não achou nada que aplicasse essa lei específica, com essa introdução, para todo mundo, sem distinção. Isso leva a um ponto que o material acha bem importante. Muita gente diz que o sábado é o selo de Deus na lei, por causa da criação, mas essa fonte discorda, né? Sim, contesta essa ideia. Argumenta que a verdadeira assinatura de Deus, a identificação dele ali naquele momento, está justamente na introdução. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei do Egito. Exatamente. Ali Deus se apresenta primeiro como libertador de Israel do Egito, não como o Criador universal, embora ele seja, claro. Mas a identidade revelada ali é específica para aquele povo, para aquele evento. Faz sentido a lógica. E para reforçar isso, o material lembra um costume antigo. Era comum identificar quem mandava logo no começo de um documento oficial. Ah, tipo... Tipo a carta de Artaxerxes para Esdras, Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras. Ou os profetas, visão de Isaías, palavras de Jeremias. As cartas dos apóstolos também. Paulo, apóstolo. Tiago, servo. Isso. A perspectiva defendida é que Deus no Sinai estava seguindo essa prática. Primeiro se identifica, mostra sua autoridade sobre Israel por causa da libertação do Egito. Essa introdução seria, então, o nome, sinal e selo daquela aliança específica. Entendi. É como o cabeçalho de uma lei. Exato. A analogia que o texto usa é boa. Imagina uma lei antiga de Michigan, de 1882. O começo diz: promulgada pelo Senado de Michigan. Ninguém diria que essa lei existia 1000 anos antes ou valia para o mundo todo, né? Claro que não. O preâmbulo situa a lei. E segundo essa análise, a introdução do Decálogo faz o mesmo.
Veio depois do Egito e era para Israel. Ok, o argumento sobre o preâmbulo ficou claro. Mas o texto não para aí, né? Ele olha para os mandamentos em si para achar mais pistas dessa especificidade. Sim, sim. A análise entra em vários mandamentos para reforçar essa leitura. Pega o quarto mandamento, o do sábado, em Êxodo 20, verso 10. O que fala quem não deve trabalhar. Isso. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Uhum. Aí o autor pergunta, como isso funciona para anjos? Que não casam, não têm filhos, nem servos. Ou para Adão no Éden. Sem servo, sem animal de carga nesse sentido. Exatamente. E o próprio termo servo-serva, o texto liga direto com a realidade social de Israel na época, que incluía a escravidão. Isso volta no 10º mandamento, né? Proibindo cobiçar o servo do próximo. É verdade. E a expressão, o estrangeiro que está dentro das tuas portas, o material interpreta como os não-judeus que moravam nas cidades muradas de Israel. Para quem escreveu essa análise, isso tudo aponta para uma lei nacional, sabe? Não universal. Certo. E tem mais exemplos. Tem. O 5º mandamento, honrar pai e mãe. A promessa é prolongar os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Canaã, né? A fonte interpreta como referência direta e exclusiva à terra de Canaã, prometida a Israel. E o 9º, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que parece bem geral sobre não mentir. Pois é, mas o texto argumenta que o foco principal ali era perjúrio no tribunal, um crime específico contra a justiça civil. Cita até Deuteronômio 19, que fala de testemunha falsa em julgamento. Entendi. Para mentira no geral, o material aponta para outros lugares na lei, como Levítico 19:11. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Então a visão é que mesmo os mandamentos que parecem mais universais, tipo não mentir, honrar os pais, eles estão escritos de um jeito que amarram eles ao contexto de Israel. Exato, essa é a linha. E isso mexe com aquela divisão clássica, né? Lei moral versus lei cerimonial. Sim, como fica isso? O material contesta essa separação tão rígida. Argumenta que os princípios morais do Decálogo se repetem, são expandidos, detalhados no resto da lei de Moisés. Como em Levítico 19, que você mencionou. Isso, Levítico 19 repete vários dos 10 mandamentos, mas acrescenta muitos outros preceitos morais, sociais. A visão defendida é que tudo ali é da mesma natureza. A lei da aliança com Israel. O Decálogo seria tipo um resumo representativo, uma amostra solene de toda a lei mosaica. Entendi a lógica. Mas aí vem a pergunta óbvia. E o jeito especial como o Decálogo foi dado? A voz de Deus, a escrita em pedra, guardado na arca. Isso não mostra que ele é superior, permanente? Diferente do resto da lei que Moisés escreveu num rolo? Pergunta crucial. E o texto tem uma explicação alternativa para isso. Ele busca paralelos nos costumes da época para selar pactos, alianças importantes. Que tipo de costumes? O material cita exemplos da Bíblia mesmo. A coluna de pedra que Jacó levantou como testemunha do voto dele com Deus, lá em Gênesis 28. Lembro disso. Um monte de pedras que Jacó e Labão fizeram como testemunha da aliança deles, em Gênesis 31. Os 7 cordeiros que Abraão separou como testemunho do pacto com Abimeleque, em Gênesis 21. Objetos físicos como testemunhas. Ok. E as tábuas de pedra? Então, as tábuas são chamadas na Bíblia de tábuas do testemunho, Êxodo 31:18. A interpretação proposta é que elas eram, antes de tudo, testemunhas físicas, memoriais do pacto solene entre Deus e Israel. Ah, Essas tábuas, com uma seleção da lei, representariam o compromisso de Israel de obedecer toda a aliança mosaica. Por isso a arca era a arca do testemunho, o tabernáculo era a tenda do testemunho. Entende a conexão? faz sentido pensar nelas como um símbolo do pacto todo. E o autor argumenta que seria impossível escrever toda a lei mosaica, que é enorme e complexa, em tábuas de pedra. Logisticamente inviável.
Com certeza. Então, o decálogo seria essa amostra selecionada para servir de testemunha física, duradoura, do pacto. E Deus ter falado direto do monte? A sugestão é que o objetivo principal era impressionar, marcar a mente dos israelitas, inspirar temor, obediência. O próprio Deuteronômio 4:10 sugere isso, né? Congregai-me o povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras para que aprendam a temer-me. Uhum. Isso não quer dizer necessariamente que só aquelas 10 frases tinham uma perfeição moral eterna isoladas do resto da aliança. Era sobre o impacto do momento também. Interessante essa leitura das tábuas como testemunhas. E tem outro ponto que o material levanta sobre a natureza dessa lei. A pena, violar vários mandamentos do decálogo dava a pena de morte por apedrejamento, né? Exato. E o texto usa isso para questionar de novo a universalidade do decálogo como código. Como assim? Argumenta-se o seguinte: a pena final por violar a lei moral universal de Deus, numa visão teológica mais ampla, especialmente cristã, seria a morte espiritual eterna, decidida no juízo final. Certo. O apedrejamento, por outro lado, era uma pena civil, parte de um código legal nacional, temporal, como a pena de morte hoje em alguns lugares. O texto até menciona enforcamento como exemplo. Entendi. Uma pena terrena para uma lei terrena. Isso. A ideia é, a pessoa sofria o apedrejamento e cumpria a exigência daquela lei específica. Aí vem a conclusão da fonte. Se a pena específica, apedrejamento, acabou com a antiga aliança, então a lei ligada diretamente a essa pena, o decálogo como código específico, também acabou ali. Sua vigência cessou. Forte esse argumento. Além da pena e do contexto, o material também critica o decálogo como guia moral. Diz que falta algo. Sim, critica nesse sentido também. Diz que o decálogo, se você pegar só ele, é incompleto como guia moral perfeito para a vida toda. O autor pergunta, qual mandamento condena assim diretamente o orgulho, a vaidade, a gula, embriaguez, ingratidão, amor ao prazer, raiva sem controle, fofoca, impaciência, egoísmo? Realmente não tem um não seja orgulhoso explícito. Nem o contrário, né? Qual mandamento exige positivamente virtudes como caridade, alimentar o pobre, cuidar do órfão, ou ser manso, paciente, perdoar quem te ofende, ser hospitaleiro, grato, ter uma vida de oração? Entendi o ponto. Falta a parte proativa, digamos. Exato. A conclusão do texto é que o decálogo é mais proibitivo, focado no não faça. Guardar o decálogo na prática era evitar cometer aqueles crimes listados. Uhum. Já a lei divina, por cristão, como o Novo Testamento apresenta e a fonte defende, exige a ação positiva o tempo todo. Amar a Deus, amar o próximo, até os inimigos, praticar boas obras ativamente. O texto afirma que o decálogo sozinho nunca é chamado na Bíblia de a lei de Deus perfeita, ou a lei final pela qual todos, especialmente os cristãos, serão julgados. Entendi. O material também entra numa questão mais técnica, né? Sobre como os 10 mandamentos são divididos. Fala de uma crítica adventista à divisão católica. Isso, o texto aborda isso. Descreve uma acusação que ele atribui a fontes adventistas de que a divisão usada pela Igreja Católica e pela Luterana foi mudada de propósito por um Papa. Com qual objetivo? Para diminuir a importância do segundo mandamento, aquele que proíbe imagens na adoração, e talvez para tirar o foco do quarto mandamento, o sábado. E como a fonte refuta isso? Recorrendo a uma obra de referência histórica, a enciclopédia Schaff-Herzog. Essa enciclopédia descreve 3 divisões principais do Decálogo, todas bem antigas. Quais são? Primeiro, a divisão talmúdica, usada no judaísmo. Segundo, a agostiniana, que Santo Agostinho sistematizou lá no século V e que as igrejas católica e luterana adotaram. Ah, então é bem antiga. Sim. E terceiro, a divisão helenística, ou de Orígenes. Essa era seguida por judeus helenistas como Filo, pelo teólogo cristão Orígenes e hoje é usada pela Igreja Ortodoxa Grega e pela maioria das igrejas reformadas calvinistas, presbiterianas, batistas. É a mais comum no protestantismo hoje. Então não foi invenção de um papa recente. Não.
segundo a fonte e a enciclopédia citada. Segue uma tradição que vem lá de Agostinho, dos pais da Igreja. E tem um detalhe que a fonte acha crucial. Qual? Justamente a frase que o texto diz ser a chave. Exatamente. E aí o autor acusa os adventistas de omitirem essa introdução das suas representações da lei, justamente para poder sustentar a ideia da universalidade e do sábado como o selo principal, e não a libertação do Egito. Nossa, esse detalhe da divisão é técnico, mas se conecta totalmente com o argumento central sobre a introdução. E para fechar, parece que a fonte ainda lista um monte de gente famosa da história para reforçar o ponto, né? Sim, apresenta uma lista longa de teólogos, líderes religiosos importantes que, segundo o autor, pensavam parecido. Que o decálogo como código formal era para Israel na Antiga Aliança, não obrigatório para os cristãos da Nova. Quem ele cita? Começa com gente lá do início, pais da Igreja como Justino Mártir, do século II, que teria dito que a lei do Sinai era velha e só para os judeus. E Tertuliano, que falou em abolição da lei antiga. E depois? Pula para a Reforma Protestante. Cita Lutero com uma frase bem forte: os 10 mandamentos não se aplicam a nós, gentios e cristãos, mas apenas aos judeus. Moisés chega ao fim no Novo Testamento. Cita Calvino, embora a visão dele seja mais debatida, né? E também John Milton, Richard Baxter, John Bunyan, o autor de O Peregrino. Uau! Bastante gente conhecida. E mais recentes também. Adoniram Judson, um missionário batista americano pioneiro. A esposa dele registrou que ele viu o Antigo Testamento como escrituras dadas aos judeus em especial. Não fazia distinção rígida entre lei moral e cerimonial e achava que os cristãos não tinham nada a ver com a lei do Velho Testamento como código obrigatório, só com os princípios repetidos no Novo. Interessante. Cita George Dana Boardman, outro teólogo batista, dizendo que o Decálogo, na letra, era claramente para os judeus por causa do preâmbulo do Egito. E para terminar, alega que dicionários bíblicos e enciclopédias respeitadas como Keatos, Smith's, Enciclopédia Britânica, refletem essa visão da transitoriedade da autoridade formal do Decálogo como código mosaico. É, de fato, uma lista de peso que o autor juntou. Com certeza. Então, para a gente amarrar tudo que a gente explorou desse material, essa refutação da supremacia e universalidade do Decálogo monta um caso detalhado contra a ideia dos 10 mandamentos como código legal, universal e eterno. Os pontos principais que vimos foram a interpretação da introdução Tirei do Egito como limitadora, a análise dos detalhes culturais e históricos nos mandamentos, a pena de apedrejamento como sinal de lei nacional, a ideia de que o Decálogo sozinho é incompleto como guia moral. E a interpretação das tábuas de pedra como testemunhas de uma aliança específica com Israel, não como a totalidade da lei moral de Deus para sempre. Exato. Certo. E é super importante repetir, né? Nossa conversa hoje foi toda baseada nos argumentos e interpretações dessa fonte específica que a gente analisou. O objetivo foi só desempacotar e apresentar essa linha de raciocínio, que parte de uma leitura particular dos textos, da história, Sim. contrastando com outras visões, como a que o texto atribui aos adventistas. A gente não está concordando nem discordando da fonte, só explorando as ideias dela. Perfeito. Fica então a reflexão para quem nos ouve. É fascinante ver como pontos de partida diferentes, focar na letra do texto, no contexto original ou buscar uma aplicação espiritual mais ampla, levam a entendimentos tão distintos de textos tão importantes, né? Com certeza. Talvez um ponto legal para pensar depois seja como o próprio conceito de lei divina muda ou é apresentado ao longo da tradição judaico-cristã, desde o Sinai, passando pelos profetas até Jesus e os apóstolos. O que essa trajetória toda significa para quem busca viver a fé hoje? Fica aí a pergunta no ar.